Durante o CanaCast Grecal, eu conversei com vários técnicos e profissionais do setor e com o Mário Sérgio, um agrônomo que é reconhecido, e ele falou um pouquinho sobre o sistema de gotejamento nos canaviais alagoanos. Como o doutor Ariel comentou, né, a gente fez essa viagem há 30 anos atrás, mais ou menos, lá na Venezuela. Juntou-se aqui um grupo de técnicos, né, sempre com aquela perspectiva, a ideia de estar trazendo novidade para o estado. Então, o intuito nosso naquela época foi buscar conhecimento na irrigação, especificamente no sistema de irrigação por gotejamento. Naquela época, a Venezuela era uma referência, né, nesse sistema em cana-de-açúcar. Poucos países do mundo faziam esse sistema em cana e a gente foi buscar isso lá. E ao retornarmos a Alagoas, né, teve algumas usinas. No caso do grupo Carlos Lira, foi uma das áreas teste a se fazer, né? E nós implementamos. Nos primeiros anos o resultado foi muito satisfatório, mas houve alguns percalços, né? Então, quais foram os percalços na época onde nós aprendemos e que hoje veio esse sistema com a retomada muito forte? Primeiro, na época, voltando à questão de genética varietal, não tinha variedades que tinham viés responsivo à irrigação. Eram variedades que eram muito limitadas, essa questão do uso da irrigação plena para a nossa realidade. Então, assim, foi uma primeira frustração. A segunda frustração foi a questão da falta de conhecimento de um manejo nutricional específico para a nossa realidade, né? Então, a gente foi em cima de um conceito nutricional aliado a um manejo de irrigação que não casou com o que você aplicava e investia em resultado. Isso foi uma frustração muito grande. E a terceira situação que realmente foi muito complicada e problemática foi que essas áreas que estavam implementadas no gotejamento, houve o aparecimento de uma praga que é muito problemática aqui para a gente, que é a broca gigante. E naquela época não tinha controle químico para a broca gigante. Não existia isso aqui na época. Então isso fez com que esses três fatores, todo aquele entusiasmo inicial que se fez para a implementação desse sistema de gotejo, ele naufragasse, né? Ele ficasse um pouco adormecido. O tempo caminhou, né? O tempo rodou e hoje nós dominamos, diria assim, que nós dominamos a questão nutricional, nós dominamos a questão do uso do manejo de água, nós dominamos a questão do uso de variedades responsivas, nós dominamos a questão do controle de pragas específicas a aparecimento no sistema de irrigação. Então hoje é uma realidade. Então, tanto é que hoje você vê a grande maioria das empresas, quando se fala em investimento em irrigação, estão focando em gotejamento como um dos principais sistemas a serem implementados, né? Então já tem uma área muito expressiva, né, no Nordeste. No nosso caso não é diferente também, a gente está investindo muito nessa questão do gotejamento e pegando esses conceitos. Então eu acho que a tecnologia está dominada, lógico, muita novidade tem para acontecer, né? A gente tem que estar muito atento a isso. A questão da água ainda é um recurso limitado, então se fala muito a questão do uso da lâmina racional, né? E quando se fala em uso de lâmina racional em gotejamento, você tem que estar pensando no custo de implementação do sistema. Então são discussões que estão atuais, né? Os técnicos das empresas estão se conversando, a gente está se falando. E o bom é isso. Acho que eu até estava comentando no seminário, em uma das falas que eu tive lá, que a grande vantagem que eu vejo no Nordeste, né, é que existe esse intercâmbio de informação. Aqui não existe barreira de conhecimento, né? Existe uma união muito forte entre as empresas na troca do conhecimento. Isso nos fortalece.